Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para responder as perguntas que vocês fizeram nos comentários, né? Uma parte delas. Se você tem interesse nisso, fica no vídeo. Gente, eu me chamo Adelmo Dias Ribeiro, sou advogado. Eu gostaria de pedir nesse momento para que você que está acompanhando o vídeo, para que se inscreva no canal, né, para que curta o vídeo e, se possível, mande esse conteúdo no grupo da família. Todo mundo tem um grupo da família no WhatsApp e é extremamente importante para mim quando você compartilha isso lá. O vídeo tem um alcance maior, a gente cresce no YouTube e, consequentemente, se sente motivado a trazer mais conteúdo. Então, eu peço isso de coração, faça isso para mim nesse momento, tá? Eu escolhi aqui alguns temas para tratar no vídeo de hoje. É um vídeo que eu respondo perguntas. E a primeira pergunta que eu recebi, que eu achei interessante, né, eu gostaria de responder, é: quando entrar com ação contra o INSS? Né? Qual é o momento adequado, né, para ajuizar uma ação contra o INSS? A pessoa me perguntou isso, eu me pus a refletir. A pergunta tem bastante sentido porque, às vezes, você pode continuar recorrendo na instância administrativa contra o INSS ao invés de ajuizar a ação. Nem sempre você vai ser obrigado a recorrer ao Poder Judiciário, tá? Isso é uma escolha que você vai fazer. Agora, quando fazer essa escolha? Essa é a pergunta. E a minha resposta parte da premissa inicial, de que uma premissa inicial e indispensável. Você não pode recorrer ao Judiciário sem uma decisão do INSS. Tá? Ou seja, primeiro você vai ter que ter uma decisão do INSS, uma negativa de benefício. Você pediu auxílio-doença, negaram o seu auxílio-doença. O que é que você vai fazer? Você vai recorrer da decisão que negou seu auxílio-doença? É só um exemplo, tá, pessoal? Você vai recorrer dessa decisão no próprio INSS ou você vai buscar um advogado para recorrer no judiciário? Né? E aqui a pergunta ganha muita importância, porque eu costumo diferenciar dois tipos de situação. Né? Aquela situação na qual existe um erro, né, do INSS e aquela outra situação na qual existe um entendimento do INSS. Tá? Eu já falei disso aqui em outros vídeos, mas basicamente o que é que isso quer dizer? Que quando você, por exemplo, fez uma perícia no INSS, o INSS disse: você é plenamente capaz para o trabalho. O que é que você vai fazer? Você vai ficar batendo testa, né, com o INSS ou você vai se socorrer ao Poder Judiciário? Obviamente, nessa questão aqui, você tem um problema de entendimento do INSS, né? Porque o INSS equivocadamente lhe considerou apto para o trabalho. Você não tem como recorrer da perícia, exceto se você for fazer outra perícia, tá? Então, assim, nesses tipos de requerimento no qual a negativa se dá por um laudo que atesta a capacidade, eu não vejo tanto sentido em você recorrer dentro do INSS. Né? Nesse momento você vai se socorrer certamente ao Poder Judiciário e suas chances de êxito são maiores no Poder Judiciário. Tá? No entanto, existem outras situações em que você vai poder sim recorrer dentro do próprio INSS quando você constata, por exemplo, que houve um erro crasso do servidor que analisou o seu processo. Tá? E evidentemente você vai precisar de um advogado para lhe dar essa orientação. Olha, nesse caso aqui, houve um erro crasso do servidor. Se a gente recorrer, a gente consegue revisar o seu caso numa velocidade maior. Então, vale mais a pena recorrer. Né? Ou não, aqui foi um erro que vai ser difícil de você reverter no recurso. Então, vamos ajuizar uma ação na justiça. Então, é indispensável para você saber quando ajuizar a ação para o INSS, contra o INSS, do que se trata aquele julgamento. Tá? E como eu disse no começo, o requerimento administrativo é indispensável nas ações contra o INSS. Você não pode postular na justiça sem ter feito antes um requerimento ao INSS. Essa matéria já foi decidida pelos tribunais. Tá? A questão aqui não é essa. A questão é saber, eu espero só a primeira decisão do INSS, eu recorro, aguardo o julgamento no recurso administrativo. Isso vai depender da análise do seu caso. Como eu disse, existem casos de erro, existem casos de entendimento. Nos casos que o erro for crasso, eu recomendo o recurso administrativo. Nos casos que o erro não for tão evidente, me parece melhor estratégia o recurso judicial, tá? E vamos para o segundo tema. Perdi a ação contra o INSS. O que é que eu faço agora, doutor? Acabou? É o fim? Eu não tenho mais direito ao benefício e não posso recorrer nunca mais? Obviamente que não.
né? Eu diria que a luta por um benefício no INSS é uma luta que não se esgota em si mesma, é um processo contínuo, né? Até você que já tem o seu benefício, você não parou de lutar contra, né, o INSS. Você continua lutando, porque seu benefício pode ser cessado, enfim, várias coisas podem acontecer. Mas para as pessoas que perderam a ação, qual é a minha sincera opinião, né? Você terá a chance sim de revisar o seu caso, né? Mas o que é que eu costumo recomendar para os meus clientes, né? Verifique se você consegue fazer novas consultas médicas, né? Nessas novas consultas médicas, avalie o agravamento de sua doença, né? E faça com que o relatório médico conste essa situação de agravamento de sua doença. Por quê? A partir do agravamento da doença, você tem uma modificação na situação de fato. E, portanto, você pode fazer um novo pedido ao INSS de benefício previdenciário. E se esse novo pedido for negado novamente, aí sim você pode novamente recorrer ao Poder Judiciário. E não vai existir coisa julgada, né? Por que não vai existir coisa julgada? Primeiro porque a situação fática mudou, sua doença é mais grave. Segundo porque o requerimento é distinto. Então, por isso é importante você criar uma espécie de distanciamento entre os seus processos. Você tem que mudar os fatos que dizem respeito ao seu processo. Porque, evidentemente, que se você não buscar uma evolução da doença, você buscar só fazer um requerimento novo com base nos mesmos laudos, depois juntar os mesmos laudos no processo, evidentemente que nessa situação a expectativa é que você perca novamente a ação. Então, para fazer uma nova ação que seja vitoriosa, é importante que você reavalie sua doença, né? Reavalie o estágio evolutivo de sua doença e demonstre no Poder Judiciário que sua doença se agravou, né? Inclusive, você vai fazer um novo exame pericial lá e vai comprovar que sua doença se agravou. E dessa forma vai ter assegurado o direito ao seu benefício. Mas a mensagem é sempre essa, né? A luta por um benefício previdenciário nunca termina. Se você ganhou o seu benefício previdenciário, parabéns, você tem seus méritos por isso. Mas se você perdeu injustamente, você tem que seguir lutando. E se você ganhou, também tem que seguir lutando e ficar bem atento, porque o INSS vem cessando e suspendendo cada vez mais os benefícios, tá? Então vamos para uma terceira pergunta aqui. O que acontece após a perícia, né, nas causas que dizem respeito à previdência, né, a questões de invalidez e incapacidade. O que é que acontece após a perícia do INSS? Pessoal, assim, a perícia é designada para avaliação de um requisito legal do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez e também dos benefícios assistenciais como LOAS, tá? A avaliação é do preenchimento do requisito da deficiência ou da incapacidade, tá? Dependendo do benefício. E ela acontece para suprir esse requisito legal, né? Então, o que é que acontece depois da perícia do INSS? Se o seu processo já tiver defesa do INSS, já tiver contestação, né? Tem juízes que fazem a perícia e depois intimam o INSS para contestar. Tem juízes que intimam o INSS para contestar e depois fazem a perícia. Tá? Se seu processo já tiver contestação, o juiz pode julgar o seu processo depois da perícia, de imediato, né? Assim que o laudo for juntado, como ele pode intimar o INSS para apresentação de um acordo, né? E nesse acordo você vai poder aceitar ou não. Eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre o acordo do INSS, o que é que eu penso sobre o assunto, tá? De uma forma geral, eu venho aceitando os acordos, porque eu considero que se poupa tempo do judiciário e se poupa tempo do segurado também, mas existe uma perda remuneratória, é algo que você tem que sopesar, né? Até porque a gente tem clientes em situações diferentes. A gente tem aquele cliente que está precisando do benefício, que está faltando comida em casa, mas a gente tem aquele cliente que está bem, está vivendo tranquilamente, mas está aguardando o recebimento do benefício, mas tem uma outra fonte de renda em casa, às vezes é uma pessoa que é casada com uma outra pessoa que está mantendo lá. Então, assim, cada situação é uma situação e você tem que avaliar isso, né? Qual a necessidade que você tem do benefício para aceitar o acordo. Você vai ter pequenas perdas, mas vai ganhar em tempo e vai ganhar os valores mais rapidamente, tá? E é isso. Depois da perícia, né, do INSS, você vai ter o momento da celebração
do acordo. E se você recusar o acordo, o processo vai ser julgado, né, e vai seguir seu trâmite regular, podendo o INSS apresentar recurso, o processo ir para a segunda instância, né, depois você vai ter que executar a sentença. É um processo um pouco mais demorado, mas também nem tanto, tá, pessoal? Então, assim, eu particularmente venho recomendando e venho aceitando os acordos, mas cada profissional tem a sua forma de pensar, né? Então é isso que acontece após a perícia. O laudo vai ser juntado ao processo e o juiz deve intimar o INSS para o acordo. Ficamos por hoje aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Adelmo. Eu estou à disposição de vocês para dúvidas e tudo mais. Um grande abraço. Tchau, tchau.